Olá amigos aqui do canal automotivo Coração Mecânico, meu nome é Lucas Basso e no vídeo de hoje trouxe para vocês esse Hyundai HB20 modelo 2023. Esse na versão Comfort 1.0, motorzinho 3 cilindros aspirado. Nesse vídeo você vai conferir todos os detalhes desse carro aqui, nós vamos falar da parte interna, de acabamento, motorização. Vou levar vocês para dar aquela volta comigo, fazer o nosso famoso test drive aqui do canal e também no final do vídeo o nosso teste de 0 a 100, falar a respeito de consumo, pontos positivos, pontos negativos. É um dos reviews mais completos aqui do YouTube. Então fique comigo até o final do vídeo para você não perder nada a respeito. E começando aqui pela parte da frente desse novo HB20, esse carro ganhou uma bela de uma restilização que ficou bem bacana e com uma pegada bem esportiva. Ele perdeu aquela aparência de um bagre que tinha antes nas versões anteriores. Aliás, ganhou um novo apelido, hein? Vou falar na hora que eu for mostrar a traseira desse carro. Pelo menos, não sei se alguém já apelidou desse nome, mas se não, acabei de apelidar agora, aqui na hora que vocês conferirem a parte traseira dele. Um detalhe dessa versão é que ela ganhou bastante opcionais, aliás, merecia pelo preço da versão, que se eu não me engano agora em São Paulo, na FIP dele está por volta dos R$82 mil, então está um preço bem salgado para um carro 1.0 aspirado popular, mas não é só ele, né? Nossos preços aqui no Brasil estão subindo de uma forma totalmente absurda e sem noção. Bom, e essa versão aqui, apesar de ser uma versão intermediária, ganhou uns opcionais bem bacana, apesar de não ser nada além da obrigação pelo preço do carro, mas ganhou uns opcionais bacanas, principalmente na questão da segurança, que a gente já vai comentar a respeito sobre isso. Bom, aqui na parte da frente então ele perdeu aquele visual de bagre que tinha nas versões anteriores, com uma pegada bem esportiva. Os faróis continuam em lâmpadas halógenas. Nessa versão aqui a seta já fica integrada aqui ao para-choque, não fica junto ao conjunto do farol. Aqui nós temos o farol alto e o farol baixo juntos, um refletor simples e aqui a luz de iluminação diurna que também é usada, que seria uma luz comum, halógena, mas também seria a lanterna do carro. E na parte de baixo, como já comentei, a seta do carro. Aqui na entrada lateral uma saída de ar para jogar o ar para o lado, bom na aerodinâmica, acredito que seja por conta dessa parte aqui mais afundada do para-choque, com umas belas de umas saias. É um carro que ficou com uma frente bem agressiva, o que eu gostei bastante. Lembra um pouco até a parte da dianteira aqui do Corolla novo, com essas entradas laterais. Na parte aqui uma grade toda em plástico. Aqui na parte do conjunto do farol seria uma falsa entrada de ar, porque ela é fechada. O logo aqui no central da Hyundai. E aqui, para você que chegou até aqui e está gostando do conteúdo, já deixa a sua curtida aqui. Se inscreva no nosso canal, pois aqui nós iremos trazer conteúdos como esse daqui sempre e um dos mais completos aqui do YouTube. Recomendo você que curte esse tipo de avaliação a considerar dar uma chance aqui pra gente e se inscrever no nosso canal. Aqui no capô ele ganhou esses vincos, dando uma pegada ainda mais esportiva, assim como aqui na lateral. E essa cor, pessoal, eu acho que ficou sensacional para esse carro. Uma cor realmente de muito bom gosto, esse azul. Ficou muito bonito mesmo. Reparem aqui na parte do sol, é muito bonito. Realmente assim, olhando de perto fica mais bonito ainda, a hora que pega o brilho do sol. Essa cor aqui, as versões brancas, pretas, elas são meio apagadas, né? Agora esse azul aqui ficou sensacional. E agora aqui no coração mecânico dessa máquina, nós estamos falando de um motor 1.0 aspirado 3 cilindros. Isso mesmo. E o que garante um desempenho um pouquinho melhor para esse motor aqui é a sua relação peso-potência, que nós já vamos comentar. Antes disso, de dar mais detalhes sobre a ficha do carro, nós não temos manta acústica. Isso daqui foi uma tremenda mancada. Já vou comentar a respeito do ruído na parte interna da cabine, se é bom, se não é, se melhorou com relação às outras versões. A questão da varetinha a gente até deixa passar, mas para um carro de 82 mil sem manta acústica, aí é sacanagem, né? Bom, falando a respeito do seu motor, nós estamos falando um motor flex equipado com corrente, nada de correia dentada. Aí sim gostei, um ponto positivo para esse carro aqui, com 80 cavalos abastecido no álcool e 75 cavalos abastecido na gasolina, com um torque de 10,2 kgfm abastecido no álcool e 9,4 kgfm abastecidos na gasolina. Pessoal, esse carro aqui, a proposta dele não é ser um carro
com uma pegada mais esportiva. A proposta do carro é ser um carro mais econômico, um carro para o dia a dia, principalmente para quem anda muito na cidade. Esse aqui não é um carro muito ideal para você que fica o dia inteiro na estrada, é um carro mais pegado para a cidade, tanto é que a média dele de consumo na cidade e na rodovia são bem próximas. Então assim, não vamos esperar grandes desempenhos. Se você quer uma pegada mais esportiva, mais firme, aí recomendo você já partir para a versão 1.0 turbo, que aí sim é algo bem divertido de guiar. Agora aqui nós estamos falando de um 0 a 100 de 14,5 segundos e com uma relação peso-potência de 12,41 kg por cavalo, o que ajuda um pouco. Nessa relação peso-potência e nesse 0 a 100 do carro é o seu peso. É um carrinho bem leve, pesando apenas 993 quilos. Então isso ajuda um pouco nesse desempenho, mas não é um motorzinho de se esperar grandes desempenhos. Tanto é que vou mostrar melhor na hora que a gente for dirigir ele, e aí vocês vão sentir o carro comigo, desempenho e arrancada. Nós vamos fazer um teste aqui de 0 a 100, na verdade 2 testes. Um teste com o ar-condicionado ligado e um teste com o ar-condicionado desligado. E aí nós vamos comparar se condiz com a ficha técnica do carro. E também vamos testar o carro na estrada, então confira, fique comigo até o final desse vídeo para você não perder esses detalhes. Vamos testar a rotação dele na estrada, na última marcha, ver quanto é que fica. Vamos dar uma esticada também na estrada, ver o quanto que esse carrinho aqui anda. Então acompanhe tudo até o final para você não perder nada. E você está curtindo esse conteúdo? Então deixa o like aqui embaixo, não custa nada, aperta o dedinho aí e dá uma força aqui para o canal. Bom, aqui no seu motor, uma configuração bem simples, a bateria do carro, parte aqui dos fusíveis, entrada de ar. Isso daqui vocês desconsiderem que isso só vem apenas nos carros que são de locação. Aqui do lado nós temos a parte do líquido de arrefecimento, a parte do limpador, que ele tem limpador de para-brisas na dianteira e na traseira, é o mesmo esguicho que é usado. E o motorzinho aqui, 3 cilindros, os que são turbo já vem com uma capa aqui em cima, esse não vem, porém é um espaço até que bom para você fazer alguma manutenção necessária. E caso você queira que o seu carro apareça aqui no canal, que eu grave o seu carro, tanto para venda, caso você deseje vender o carro e a gente ajuda a divulgar e deixar o link embaixo, ou caso você queira ter um vídeo aqui de recordação do seu carro, é só você encaminhar um e-mail para esse aqui que está aparecendo aqui embaixo, com o modelo, ano de fabricação, versão do seu carro, e trazer ele aqui para mim. Eu sou aqui de Indaiatuba, no interior de São Paulo, cidade vizinha de Campinas. Eu sempre gravo os meus carros do mesmo jeito que você está vendo nesse vídeo aqui. Então, caso você queira, entre em contato aqui com o e-mail. Eu não cobro nada para fazer isso, será um imenso prazer poder gravar o seu carro. Eu só peço uma coisa, que de preferência o carro esteja todo original, roda, calota, que seja, para a gente conseguir mostrar para as pessoas realmente como o carro é original de fábrica. É só isso que eu peço, se possível. Aí a gente avalia, troca por mensagens. Bom, vamos conferir então a lateral desse HB20. Depois eu vou mostrar o porquê que eu apelidei esse carro com esse novo apelido que vocês vão descobrir. E aí a gente já passa para a parte interna do carro e vai dar aquela famosa volta, aquele famoso test drive e fazer o nosso teste de 0 a 100. Bora lá! E aqui na parte lateral do novo HB20 ele não mudou muita coisa, praticamente igualzinho às versões anteriores. Comentando sobre as suas dimensões, nós estamos falando de uma altura do carro de 1,47 m, a sua distância de entre eixos de 2,53 m e aqui a sua altura em relação ao solo, realmente um espaço muito bom, mesmo com a palma da mão toda aberta, eu não consigo chegar aqui no carro. Então realmente tem uma altura muito bom. A frente é um pouquinho baixinha, então tem que tomar um pouco de cuidado em valeta. Mas aqui um tamanho excelente, principalmente para aquelas lombadas que costuma pegar sem problema. Aliás, esse carro tem uma suspensão muito boa e eu vou comentar a respeito mais para frente na hora da gente pegar ele firme para dirigir. Bom, aqui na lateral, então, nós temos as maçanetas na cor do veículo. Essa cor, como eu já falei, muito bonita mesmo. Fiquei impressionado. O repetidor lateral aqui de pisca no retrovisor e o retrovisor pintado na cor do veículo. Os pneus dele, pneus 185/60 aro 15, o que garante uma boa estabilidade nas curvas. Também é outra coisa que irei mostrar para vocês no test drive. E ele conta com os discos ventilados aqui na dianteira e na traseira o tradicional tambor. E com calotinha. Carro de 82 mil, sair com calota, aí não dá, né? É para acabar. Bom,
Uma outra coisa bacana de opcional nesse carro é que ele ganhou o controle de tração e estabilidade, excelente também. E mostrando aqui nas laterais, a gente tem aqui esse detalhe aqui que não dá para entender muito o que eles quiseram fazer com isso, mas né, tá aí, tem que mostrar. A lanterna pegando a lateral do veículo, bocal de combustível no lado do motorista. Essas linhas laterais dele aqui também um visual bacana para o carro, que eu gosto sempre de destacar. O seu comprimento total, nós estamos falando de 4 metros e 1 centímetro e a sua largura 1 metro e 72 centímetros. E agora, oficialmente, ele deixa de ser chamado de HB Bagre e passa a ser chamado de Robocop 20. Ou seja, esse daqui é a traseira do Robocop. Realmente é uma traseira que ficou um pouco parecida, brincadeiras à parte, mas até que ficou um visualzinho um pouco melhor, muito melhor se comparado àquela traseira antiga que tinha um visual todo achatado. Os sedãs até que eram bonitinhos, isso daqui na traseira antiga era feio pra danar, um negócio bem achatado para dentro. E aqui a lanterna já para fora, com esses detalhes aqui, toda essa faixa aqui reta, com essa faixa aqui inteiriça na cor da lanterna, ficou algo bem bonito mesmo, eu pelo menos gostei. Infelizmente nessa versão aqui, isso daqui ele não acende, a luz de lanterna apenas aqui e a do freio, se não me engano, aqui, ou seja, só essas duas luzes acesas. Essa parte aqui não tem luz alguma, claro que dá para fazer aquelas famosas brasileirices, né? Aquelas famosas adaptações, mas originalmente não tem, apenas nas laterais. As versões turbo, sim, elas já saem com a iluminação aqui, a versão, se não me engano, top de linha. Um ponto negativo aqui é a parte da seta, que ela já fica bem aqui na parte de baixo do para-choque, algo que é muito ruim para visibilidade, correndo risco até de um acidente, porque se você tiver com o carro bem próximo aqui, for um carro um pouco mais alto, com um capô mais longo, fica bem difícil de você enxergar a seta lá embaixo. Isso daqui não ficou legal, foi uma tremenda de uma mancada e uma coisa para a própria segurança do carro, né? Que se fosse um opcional a gente até relevava. Realmente aqui a Hyundai apelou feio. Aqui na parte de baixo com essa saia fechada e aqui o para-brisa com o desembaçador e o limpador traseiro, além do brake light e a antena convencional aqui na parte de cima. Bom, o porta-malas dele não tem abertura pela chave, é apenas pelo controle ou então na parte interna, tudo de modo eletrônico. Essa daqui é a chave dele, por sinal uma chave canivete muito bonita. Esses detalhes aqui da chave eu acho de muito bom gosto, realmente nesse ponto a Hyundai caprichou bastante nessa chave dele. Eu particularmente gosto mais dessas chaves canivetes do que aquelas chaves presenciais. Bom, para abrir o porta-malas nós seguramos o botão e aí ele libera automaticamente. Nós temos aqui embaixo uma abertura para a gente pressionar e ele liberar. E aí está o seu porta-malas. Um ponto positivo é que ele é um porta-malas muito bem forrado, bem acabado. Nós temos aqui a parte toda em plástico para proteger, para não arranhar a pintura. Aqui na lateral também o tampão do carro. Todo o acabamento aqui da tampa não fica lata aparecendo na parte interna. 2 amortecedores, a redinha aqui para erguer o tampão. E é um porta-malas que para a categoria do carro, lembrando, para a categoria do carro, um excelente tamanho de porta-malas. Nós estamos falando de 300 litros de capacidade. Aqui na parte de baixo nós temos o pneu step, com aqui o macaco que fica solto aqui na parte traseira. Isso daqui foi uma tremenda mancada, um negócio que fica solto aqui batendo, não tem lugar para fechar. E o pneu tipo bicicleta, aquele pneu bem fininho. A parte do triângulo já fica aqui na lateral do carro e é possível você remover ela inteiriça por aqui. Ou seja, mostrando toda a parte do carro. Bem, pelo menos aqui foi bem pensado. Agora isso aqui foi mancada, deixar o macaco solto aí no meio da roda, que numas curvas deve fazer a maior barulheira. Bom, vou rebater os bancos agora para mostrar o espaço que fica na parte interna, como sempre gostei de mostrar aqui para vocês. E depois a gente já passa lá para a parte interna e vai dar uma volta, que eu sei que vocês estão ansiosos para isso. E aqui com os bancos abaixados, esse é o espaço na parte interna. Eu sempre gosto de mostrar para vocês terem uma noção. Aqui os detalhes para vocês na parte interna. Os 2 bancos traseiros têm o sistema de ancoragem para Isofix aqui na parte traseira. Uma mancada é que o banco não é bipartido, tudo que eles fazem é para economia de custo.
o que dificulta um pouco caso você queira levar um passageiro e rebater um banco só para levar um objeto comprido aqui. Infelizmente não tem como. Ou você rebate os bancos e leva alguma coisa aqui atrás, ou você deixa o banco erguido e aí você leva um passageiro, 2, 3, apesar de 3 e bem apertado, mas infelizmente nós não temos como essa opção de dividir o bipartido do banco. Aqui na parte traseira do carro, pessoal, já é um espaço um pouco mais reduzido. Eu tenho 1,75 m de altura, o banco da frente está regulado para mim, apesar de eu gostar um pouco de andar com ele um pouco mais próximo do volante, não muito, mas um pouco mais próximo. E aqui me sobra uns 4 dedos mais ou menos bem rentes aqui ao banco. Se a gente juntar as pernas, aí sim sobra um pouco mais por conta da curva do banco. Agora é aquele negócio, né? É um carro mais compacto. A Hyundai priorizou um espaço maior de porta-malas para essa categoria, então realmente aqui atrás ficou um pouquinho mais justo. Em compensação, nós temos apoio de cabeça para todos, cinto de 3 pontas também para todos, o sistema de Isofix que já comentei com vocês. O túnel central dele é relativamente plano, não é tão alto, então até que nesse ponto, para quem vai aqui no meio, ele ajuda. Porém, é aquele negócio, a gente vai bem espremido. Em contrapartida, nós temos aqui a luz de teto de cortesia para a parte traseira, o que nas outras versões não vinha com isso. Alça PQP para os 3 ocupantes, exceto para o motorista. O que eu comentei de opcional é que nós temos o airbag de cortina e os airbags aqui laterais. Ou seja, nós temos 6 airbags nesse carro aqui. A Hyundai havia tirado nota 0 em um dos testes de crash test, por conta de o carro não conter os controles de tração e estabilidade e apenas 2 airbags na dianteira. E agora algumas versões saem até com 6 airbags. Realmente nesse ponto está de parabéns. Bom, falando um pouquinho do acabamento aqui atrás, não é aquele tecido super áspero, mas também não é um tecido muito macio, né, muito confortável. A porta dele dá para fazer uma escola de samba com tanto plástico que tem aqui. Isso daqui, pessoal, apesar de na câmera parecer couro, não é, tá? Eu até tive a dúvida quando vi outros vídeos. Isso daqui é plástico, é uma bela de uma imitação mesmo, mas é plástico tanto aqui quanto embaixo. Vidro elétrico aqui atrás. Nessa versão nós, graças a Deus, não vemos com aquela versão manivela, né? Só que faltava um carro de 82 mil a manivela. Nós temos aqui a trava para crianças, um porta-garrafas com porta-objetos, a saída de som. Na parte do banco aqui nós não temos o porta-revistas desse lado, apenas para o motorista. E aqui no console central, um porta-objetos. Porém esse aqui, aí eu já não sei dizer se tinha uma tampinha aqui para esconder o parafuso, ou se realmente essa versão não vem com essa tampinha. Se não vir, é uma vergonha. Bom, bora lá então conferir agora a parte da dianteira, do posto do motorista, onde a diversão acontece, que eu sei que vocês gostam. Bora lá. E aqui no posto do motorista, até que aqui bem equipado. Como eu falei, é um carro que tem bastante opcional, também pelo preço, né, não justificaria vir sem. É um carrinho até que bem equipado. A única coisa que ficou devendo aqui, que isso é uma tremenda de uma mancada, não temos ajustes nem de profundidade e nem de altura no volante. Em contrapartida, eles colocaram o ajuste de altura no banco, o que ajuda um pouco, mas o ideal seria mesmo ter um ajuste de altura nesse volante aqui. Bom, então aqui na parte do painel, dando uma geral aqui para vocês, começando pela porta, é o mesmo acabamento lá de parte traseira. Isso daqui, pessoal, parece uma imitação de couro, mas não é, isso é plástico, tá? É plástico duro, até incomoda um pouco se você quiser ficar com o cotovelo aqui em umas viagens, que eu viajei com ele na estrada. Os vidros, somente o do motorista automático um toque, para subir e para descer. Os outros vidros não são um toque. O retrovisor dele elétrico. Um ponto positivo é que ele fica aqui na porta, não é igual aqueles modelos da Chevrolet ou do Ford que fica aqui na lateral, que dificulta você alcançar e uma manobra para você poder de repente enxergar a guia. Você quer baixar o retrovisor, já está mais próximo aqui para você tatear, bem mais fácil do acesso. O volante dele multifuncional, bem equipado. Eu confesso um pouco que a parte do computador de bordo desse carro é um pouco confuso, eu apanhei um pouco para aprender a mexer. Aqui a parte dos comandos do rádio. Esse carro ele tem o Android Auto e o Apple CarPlay, sem a necessidade de você conectar por cabo, mas se você precisar, ele tem aqui a opção do carregamento
tipo C e a opção para ligar o Android Auto do carro e aqui uma tomada 12 volts, além desse console central. Então é uma multimídia bem completa, ela não costuma travar, muito eficiente. Aqui os botões de fácil acesso para a gente poder tatear, botão para aumentar o volume, diminuir, e aqui para trocar de estação, que eu acho bem mais fácil do que você ficar trocando por esses botõezinhos aqui. Você gira e já passa, por exemplo, da 90 para 107, por exemplo. Bem bacana. Bom, voltando aqui para o painel, nós temos aqui no velocímetro dele marcando até incríveis 240 km por hora. A Hyundai realmente é bem otimista colocando isso daqui. Eu queria ter todo esse otimismo num velocímetro igual a esse para esse carro. A rotação dele até 8.000 giros. E quando é para a gente fazer uma crítica, nós fazemos, mas na hora de elogiar, deve sim ser elogiado. E a Hyundai está de parabéns. Hoje em dia nós estamos deixando de ter como uma redução de custo esse mostrador de temperatura do líquido de arrefecimento, e aqui nós temos algo que é muito útil, principalmente para a segurança do carro, que você só sabe se está fervendo ou não quando acender a luz de emergência. E aqui realmente você consegue controlar. Na lateral aqui a parte do tanque de combustível, e aqui o computadorzinho de bordo dele, que a gente consegue controlar por aqui. Então aqui nós temos a quilometragem que você andou, como se fosse uma trip do carro, trip A no caso. Aqui embaixo quantas horas rodando e aqui os quilômetros por litro. O carro está abastecido no álcool, porém a gente está andando, parando, o carro ligado bastante tempo com o ar ligado. Esse aqui é um carro bem econômico, apesar de, não sei se é porque eu tenho o pé bem pesado e peguei bastante trecho de anda, para e com o ar ligado, mas ele chegou a fazer uma média de 6,5, o que pela ficha dele está bem abaixo do que diz. Mas vamos testar na estrada depois, vou filmar com vocês aqui. Vi outros vídeos que dizem que fez uma média até de 11 km por litro no álcool na cidade, o que é uma média excelente, fantástica. Não sei se é verdade, como eu disse, eu andando e parando com ele várias vezes aqui com o ar ligado, eu fiz 6,5 na cidade, abastecido no álcool. Eu vou passar aqui para vocês o que diz a ficha técnica dele no decorrer do vídeo, mas por enquanto aqui, que a gente já está um tempão parado, 5,6 km por litro, mesmo com o ar ligado. Então até esse quesito está excelente. Aqui na lateral nós temos o ajuste do farol, a ligar lanterna, farol alto. Reparem assim que ao acender o farol alto ele apaga aquele verdinho do lado direito, aí ele acende um azul mais para o lado direito, e a hora que eu aperto de novo o farol ele desliga e volta para o verdinho. Não temos nessa versão o farol de neblina. Aqui na lateral a regulagem do esguicho de água e a regulagem aqui do limpador traseiro, e para cima e para baixo o limpador dianteiro do carro. Bom, para controlarmos aqui o computador de bordo, a gente aperta esse livrinho aqui para trocar. Um detalhe é que a gente segurando esse OK aqui, nós conseguimos regular a iluminação do veículo. Nesse 21 aqui está no máximo. Bacana porque nas outras versões, pelo que eu pesquisei, você não conseguia regular, e assim que você ligava o farol na estrada, que você é obrigatório andar independente se for dia ou noite, o painel ficava muito escuro. Isso dificultava muito a visão, ficava bem apagado. E agora aqui você já consegue regular, mesmo com o farol aceso, você consegue regular por aqui a luminosidade do painel, bem bacana. Bom, airbag frontal, airbag lateral. Aqui nós trocamos, como eu falei, a parte das configurações do carro. E aqui nós ativamos o piloto automático, mesmo esse carro sendo manual, com piloto automático. Aprovei o piloto automático, fica cravado na velocidade. E o detalhe é que mesmo sendo um velocímetro analógico, o piloto automático aqui onde está mais ou menos essa chavinha aqui, ele fica mostrando a velocidade que você cravou o piloto automático. Se você colocar 100 por hora, vai aparecer 100 km por hora lá. Bem bacana, como se fosse um velocímetro digital. Bom, aqui então o porta-luvas dele não tem chave e ele não é iluminado, não tem ventilação, ele despenca a hora que você abre, não tem amortecedor. Na lateral do passageiro, porta-copos, o banco aqui do passageiro, com aqui o cinto com regulagem de altura, lembrando, airbag de cortina, airbag na lateral do banco e 2 airbags frontais. Nós temos 6 airbags nesse carro aqui. Aqui na parte do ar-condicionado ele é todo analógico, mas é fácil para você tatear na estrada, mais útil. Aqui para ligar o ar-condicionado, recircular, bem simples. Aqui já mostrei para vocês a parte do câmbio dele, um câmbio de 5 velocidades, mais a ré, freio de estacionamento modo tradicional,
um porta-objetos aqui, 2 porta-copos e mais o porta-objetos traseiros que já mostrei para vocês. Retrovisor não é fotocrômico, retrovisor simples. Aqui na parte do motorista nós temos um espelhinho e esse ele é fechado. E aqui na parte do passageiro um espelhinho, porém sem a capinha. Vai entender, né? O que custava. Eu entendo que eles colocam esse aqui por conta de vir um carro com farol atrás para não atrapalhar, mas custava colocar também para o passageiro? Bom, aqui a parte de iluminação do carro, nós temos aqui nessa parte da frente e também aqui na parte traseira, como já mostrei para vocês. Bom pessoal, filmando brevemente aqui o painel desse carro à noite, uma iluminação de muito bom gosto. Vocês podem ver aqui os detalhes aqui no painel, velocímetro, conta-giro, tudo certinho. Aqui a parte do computador de bordo. O volante também é iluminado com a parte aqui do piloto automático. E na lateral os modos de controle aqui da multimídia. Os botões aqui dos vidros, os 4 também são iluminados com o botão de travar os vidros. Aqui na lateral também o botão de desligar o controle de tração e estabilidade também é iluminado. A parte aqui da multimídia com aqui os botões do rádio, o pisca-alerta, botão de travar a porta, o ar-condicionado também iluminado. Aqui na parte de baixo a entrada USB, entrada tipo C também iluminada. Porém agora aqui na lateral, aí nós já não temos iluminação no vidro nem da parte do passageiro aqui do lado direito e nem aqui na parte traseira dos dois ocupantes, os vidros também elétricos, porém sem iluminação. Iluminação nos vidros apenas aqui para o motorista. Vai entender, né? Aqui do lado nós temos aqui a parte transparente do botão, poderia ter uma iluminação aí e na parte traseira também, mas que custava, né? Bom, um detalhe dessa iluminação, não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo, ela é um azul, porém um azul mais puxado para o tom de branco, tá? Então você pode ver aqui, se a gente chegar perto, parece até que é branca a iluminação, mas na hora que desfoca a câmera, ela parece mesmo um azul. Mas aqui para mim, olhando pessoalmente, a parte aqui da multimídia dá para ver, perceber bem que é um azul, porém na hora que eu visualizo o painel principalmente, parece mais um branco, tá? Ela é um azul puxado mesmo para o branco, ao contrário do Ford Ka que filmei aqui em um dos últimos vídeos, que já era um azul bem forte. Gostei bastante daquele painel, de muito bom gosto, apesar desse daqui também ser bem bonito a iluminação dele, uma iluminação também show de bola. Bom pessoal, bora lá então fazer aquele nosso famoso test drive aqui no canal, que vocês tanto gostam. Irei comentar mais detalhes sobre o carro, desempenho, câmbio, tudo para vocês, que vocês vão conferir a partir de agora comigo. E no final do vídeo o nosso famoso teste de 0 a 100. Fique ligado, também falarei sobre o consumo e sobre a autonomia do carro. Bora lá! Bom pessoal, bora lá então fazer o nosso famoso test drive aqui no canal, a bordo do HB20 2023. Um ponto bacana do carro é o assistente de partida em rampa. Eu estou com o freio de mão abaixado e numa subida bem íngreme, como vocês podem olhar aqui, e eu vou soltar o pé do freio e o carro não vai descer. Ó, pode ver, eu soltei o pé do freio, agora ele já soltou. Mas ele demora aí, pelo menos vou chutar aqui uns 5 segundos, quer ver? Vamos contar? Tô com o pé no freio, vou soltar. 1, 2, 3, 4 segundos para ele soltar. Ou seja, muito bom para quem tem dificuldade em subidas com carro manual. Eu tô aqui com o pé no freio, ó, vou soltar e vou sair com ele sem dificuldade, soltando a embreagem levemente. Bem bacana, muito bom mesmo. E uma das coisas a se comentar é a respeito dessa direção elétrica dele, progressiva. É uma direção bem macia, muito confortável. Como ela é progressiva, conforme vai aumentando a velocidade, ela vai ficando mais rígida. Tem uma pegada muito boa. Esse ponto aqui, o carro tá de parabéns, nota 10 mesmo. E eu gosto bastante da dirigibilidade desse carro aqui. Tanto na parte da direção, a parte dos amortecedores, que além deles serem bem ajustados
para o padrão brasileiro, né? Estradas esburacadas, bastante desregular. É uma suspensão bem macia, bem confortável e robusta também. Muito boa e dá conta do recado. Então esse é um ponto positivo também para esse carro, é a parte de suspensão. Realmente é um carro bem confortável. E como eu falei, ele tem um entre-eixos, a parte do entre-eixos dele é bem alta, então é difícil pegar nas lombadas, apenas tem que tomar um pouco de cuidado com a parte da frente. E uma coisa muito boa também da suspensão desse carro, que é bem acertada, mas isso faz parte tudo de um conjunto. Nós estamos falando de um bom controle de tração e estabilidade, rodas com aro maior, aro 15, e com uma suspensão acertada. Esse carrinho aqui faz curva muito bem. Eu peguei uns trechos de estrada com ele aqui, numas estradinhas de curvas fechadas mesmo, a 80 por hora tranquilamente. É um carrinho muito bom de curva. Realmente nesse ponto também é um outro ponto positivo do carro que gostei bastante. Ele tem uma excelente estabilidade nas curvas. O controle de tração e estabilidade corrige, mas você percebe mesmo que a parte da suspensão e dos pneus também ajudam bastante. Não era aqueles pneuzinhos aro 13, aro 14, que já era atrapalhavam um pouco nas curvas, nas estabilidades do carro. Um ponto que eu não gosto muito, que atrapalhou um pouco, é que eu acho que esse carro aqui deveria ter uma sexta marcha, o que melhoraria inclusive o consumo dele na estrada. E também, além de melhorar o consumo, também ajudaria na questão da rotação, que ela fica um pouco alta. Eu já vou pegar a estrada com vocês, mas ele a 100 por hora, a rotação fica cravada mais ou menos nos 4.000 giros, o que incomoda um pouco, né? O motor 3 cilindros, apesar desse carro aqui, o isolamento acústico dele não ser um isolamento ruim, mas o motor 3 cilindros dele é um motor barulhento, chato. Como eu sempre comento aqui, o motor 3 cilindros parece uma batedeira. A hora que você pisa, trrr, então na estrada incomoda um pouco, além de não ter a manta acústica. Se tivesse, poderia ajudar um pouco. Apesar do isolamento desse carro aqui não ser ruim, é um isolamento bom até, tá? Mas é o que eu falo, numa estrada 100, 120 por hora, uma sexta marcha aqui faz falta para melhorar o consumo e diminuir a rotação dele. E falando a respeito do consumo, já aproveitando aqui para falar a respeito das médias, segundo a própria ficha técnica do carro, eu vou zerar aqui o computador de bordo até para passar para vocês quanto que ele está fazendo aqui ao vivo, né? Lembrando que ele está abastecido com álcool e a gente está com o ar ligado, andando aqui por enquanto num trecho de cidade. Mas, aproveitando para falar sobre o seu consumo segundo a própria ficha técnica do carro, sobre o Imetro, nós estamos falando um consumo de 9,4 km por litro na cidade no álcool e na gasolina 13,4 km por litro. Realmente está excelente, é um carrinho extremamente econômico. E o consumo na estrada, a média fica próximo. Nós estamos falando de 10,6 km por litro no álcool, bem próximo da média da cidade. E abastecido com gasolina, nós estamos falando de uma média de 14,6 km por litro. Também bem próximo dos 13,4 na cidade. Ou seja, é o que eu falei para vocês, faltou uma quinta marcha aqui para esse carro ser mais econômico na estrada. Mas o foco dele é ser um carro urbano, é um carro de cidade, até por conta da potência do motor, porém até que ele tem um bom consumo também na estrada. E falando a respeito da sua autonomia com o tanque de combustível, é uma autonomia que, baseando-se nessas médias que foram passadas pelo Imetro, pela ficha técnica do carro, surpreende. Lembrando que nós temos nesse tanque 50 litros de capacidade de combustível e a sua autonomia na cidade, nós estamos falando de 470 quilômetros abastecidos no álcool e na cidade também 530 quilômetros abastecidos com gasolina. E na estrada nós estamos falando de uma autonomia dele de 530 quilômetros abastecidos no álcool e 730 quilômetros na gasolina. Realmente uma autonomia muito boa, 730 quilômetros
com apenas um tanque de combustível de 50 litros. Agora, é claro, como eu falei para você, dá uma esticada, não dá para se esperar grandes desempenhos desse carro aqui. Ele é um carro que não é feito, não é o objetivo dele, um carro esportivo, um carro com desempenho ágil. Mas se você pegar a versão turbo, aí já é bem divertida. Mas olha só, para eu acelerar com o carro, inclusive eu já vou lá fazer o teste de 0 a 100 com vocês, demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. O motor grita bastante na hora que você pisa fundo, principalmente a partir dos 4.000 giros. Dá para ouvir tudo aqui na cabine. E comentando a respeito da confiabilidade mecânica, a respeito de manutenções, carros da Hyundai estão ficando aí, vindo para brigar no mercado com os carros japoneses, como Honda, por exemplo, e Toyota. São carros que estão ficando bem confiáveis, com baixa manutenção. Não é à toa que o HB20, por exemplo, é bem procurado no meio do ramo dos Ubers, por exemplo. São carros econômicos e confiáveis, com baixa manutenção. Vocês podem ver, ó, fazendo uma curva aqui e ele é firme na curva. Agora numa arrancada aqui de estrada já sofre um pouquinho. Detalhe que eu comentei com vocês, nós estamos aqui a 90 por hora agora e ele está praticamente cravado, deu uma diminuída agora, mas a 90 por hora ele fica cravado nos 3.000 RPMs. A partir de 100 por hora já vai para uns 3.000 giros e meio, e a partir de 120 por hora, que eu vou checar aqui com vocês para tirar as conclusões, mas aí ele já fica aí cravado, se eu não me engano, nos 4.000 giros, o que em viagens longas acaba incomodando um pouco. Bom pessoal, dando uma esticada aqui com o carro, podem ver, a 120 por hora ele fica cravado nos 4.000 giros. A estrada está bem movimentada, então fica difícil fazer algo com prudência aqui, de dar uma esticada com vocês. Mas já deu para ver 120 por hora, 4.000 giros. Agora bora lá fazer o nosso teste de 0 a 100, nosso famoso teste aqui no canal. Bom pessoal, bora lá então fazer o nosso teste de 0 a 100 aqui no canal. O primeiro com o ar ligado, e aí depois com o ar desligado e com o controle de tração e estabilidade também desligado. E aí nós vamos testar a diferença. Bom, vamos lá então pessoal, primeiro teste, ar ligado, controle de tração e estabilidade ligado, e bora lá. 1, 2, 3, já! Sim. Agora vamos fazer um outro teste com ar desligado e o controle de tração e estabilidade também desligados. Vamos lá. 1, 2, 3, já! Sim. Conferiram o tempo aí na tela, pessoal? Depois eu vou colocar aqui o cronômetro para vocês conferirem o tempo. E um ponto positivo desse carrinho, pessoal, é uma estabilidade excelente, como já falei para vocês. Podem ver, 110 por hora, uma estradinha com curvas. Lembrando, é uma estrada bem isolada, que vai dar numa rua sem saída. Então não tem movimento de carro, por isso que eu venho aqui fazer os testes. Vocês podem ver, ele 110 por hora e firme, muito firme mesmo. E ele tem na curva e nas curvas uma excelente estabilidade. Aqui embaixo tem uma curva já um pouco mais fechada. Vamos fazer ela 100 por hora e ele vai tranquilamente. Realmente um carrinho excelente de curva. Essa até que não foi tão fechada assim, mas já como eu falei, peguei umas bem fechadas na estrada e ali realmente ele dá conta do recado, não só a suspensão, o conjunto, mas o controle de tração e estabilidade.
excelente, não tenho o que falar nesse quesito. Bom pessoal, e agora eu e o HB20 vamos ficando por aqui. Não se esqueça, para você que chegou até aqui, de deixar o seu like aqui no vídeo, deixe um comentário também que ajuda bastante. E se você curte esse tipo de avaliação automotiva, considere se inscrever aqui no nosso canal Coração Mecânico, que você não irá se arrepender. Nós teremos sempre conteúdos como esse daqui, um dos reviews mais completos do YouTube, pelo menos eu faço o meu melhor. Um abraço a todos e fiquem com Deus.